Boa noite para vocês. Prazer enorme estar aqui hoje, porque eu acho que esse é um dos assuntos super importantes que a gente vai falar hoje. E aí é o seguinte: homem, cuidador ou manipulador? Na verdade, é o seguinte, ele te pede, quer ficar sabendo de tudo que você faz, você tem que ficar dando satisfação para ele. E hoje nós vamos falar sobre isso. Isso é cuidado ou é manipulação? Essa é a grande questão para a gente destrinchar aqui hoje. E seja muito bem-vinda. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, tá certo? É um prazer. E olha, sempre lembra do que eu falo todos os dias que eu estou aqui. Você já lembrou de agradecer hoje? Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, porque até as coisas ruins a gente precisa de agradecer. Elas nos fortalecem, elas nos mostram muitas coisas que às vezes a gente não tinha enxergado antes. Então a gente tem que aprender a sempre ver o lado positivo das coisas negativas, certo? E afirme todos os dias: obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho. Mesmo que isso ainda não seja verdade, você vai construindo isso aos poucos, porque a sua felicidade você constrói dia a dia. E você merece ter o relacionamento dos seus sonhos. É isso que a gente vai fazer, tá certo? Ó, aqui nós falamos sobre todos esses assuntos que vão fazer você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu casamento ou relacionamento esteja quase acabando. Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento. E mais uma vez eu vou te mostrar cada detalhe sobre isso hoje. Fique à vontade para fazer perguntas, tá certo? É muito importante a sua comunicação para eu poder esclarecer melhor as suas dúvidas. E mais uma coisa, se quiser, pode mandar perguntas pelo direct e eu respondo depois você no privado, tá certo? Fica atenta com isso. Homem manipulador ou cuidador? O que você acha que você vive aí com o homem que você vive? O que você acha que ele é em relação a você, né? Bom, querer satisfação é querer explicação e justificativa de tudo que você faz. E existem muitos homens, muitos casais nessa situação. Não quer dizer que é somente o homem que pode ser manipulador. A mulher também pode ser manipuladora. Mas hoje aqui a gente está falando do homem que é manipulador. Então eu vou falar várias coisas para você avaliar aí a sua situação e entender um pouco melhor aí como é que está o seu relacionamento. O que está acontecendo dentro dessa sua relação, do seu casamento, né? Cuidado significa carinho, significa interesse, significa dedicação. Agora, manipulação já significa querer ter o controle sobre algo, né? Querer dominar algo ou alguém. E aí é que está a grande questão. Vamos descobrir até onde vai o que a gente acha, o que a gente considera que é carinho. Será que não é manipulação? É isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Sirlene, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Qualquer coisa, pode perguntar que eu vou tentar responder, tá certo? Olha, casamento, gente, é um relacionamento, é união, é respeito, é uma série de coisas maravilhosas, mas não pode ser, não deve ser e não significa que é aprisionamento. E quando a gente lida com um manipulador, ele acaba aprisionando a mulher de alguma forma, né? Aprisionando não no sentido de colocar numa prisão, numa cadeia, né? Ó, na cela, não. Mas é uma prisão diferente. É uma prisão que lida com o emocional da mulher. E é isso que a gente precisa entender melhor para a gente conseguir
colocar as coisas nos devidos lugares e continuar vivendo, mas de uma forma mais amena, de uma forma que não seja tão difícil, né? E eu não sei qual que é a sua, né, a sua condição aí. Mas homens ou mulheres que acreditam ter o direito de dominar ou de oprimir o outro, gente, essas pessoas estão completamente equivocadas, porque ninguém tem esse direito. Todos os seres humanos têm direito à liberdade. A liberdade de várias formas, né? Então, é sobre essa questão aqui que a gente vai falar hoje, né? Uma coisa é o casal, né? Um e o outro tomar opiniões um com o outro, sabe? Quando tem que tomar alguma decisão, alguma atitude entre o casal, dentro do casamento ou dentro da família, né? Porque não significa que é só o casal, só os dois. Podem ter filhos aí envolvidos nessa situação, né? Então, é importante prestar atenção nisso, porque uma coisa é trocar ideias e decidir juntos. Outra coisa é o marido querer saber de todos os passos da mulher, né? Querer todos os detalhes que a esposa faz, ficar ali de cima perguntando e esmiuçando essa informação para poder saber mais e mais e mais. Isso, para mim, na minha opinião, já é controle, já é uma coisa mais doentia, né? Então, eu quero te pedir uma coisa. Se você conhece alguém que vive nessa situação, manda para ela o link, manda o aviãozinho para quem está no Instagram aqui, ó. Manda o aviãozinho para essa amiga sua, que ela vai assistir essa aula e entender um pouco melhor como é que funciona essa questão de manipulação. Porque a gente está aqui de forma gratuita para passar conhecimento para as mulheres que às vezes estão numa situação de muita opressão, de falta de informação, e estão vivendo uma situação porque não sabem como lidar com ela. E aqui hoje a gente vai mostrar o que é que tem que ser feito, o que é realmente carinho, o que é manipulação, né? Você sabe o que é? Você já se sentiu manipulado em algum momento na sua vida? Porque aqui nós ensinamos várias técnicas. E quando você começa a me seguir no YouTube, ativa as notificações, sempre que tiver alguma coisa nova, você vai receber um aviso, né? E aí você não perde nada. São várias técnicas que a gente vai ensinando, né? Aos poucos, porque não dá para ensinar muita coisa de uma vez só. Isso de forma gratuita. Então, me ajuda a ajudar outras mulheres fazendo isso. Manda para elas, fala com elas para começar a me seguir e ativar as notificações no YouTube. Gente, é gratuito, né? Então, vamos lá. Bom, a necessidade de controle, principalmente quando ela é muito exagerada, e isso, como eu já falei e repito, ela pode ser tanto do homem quanto da mulher. Hoje a gente está aqui focado em falar no homem que é manipulador, certo? Mas cabe para os dois gêneros, né? Não tem problema. Então, esse controle exagerado, ele indica várias coisas. Entre elas, a insegurança, certo? A pessoa que precisa ser controladora, ela é uma pessoa insegura. Ela não acredita nela mesma. Ela tem problemas de autoestima, certo? E isso também está relacionado com, às vezes, outras questões que estão ligadas com alguma coisa que ela faz que ninguém pode saber. Entende? Então, às vezes, esse marido, esse parceiro, pode estar fazendo coisas que ele não quer que você saiba. E aí, nesse caso, ele fica te cobrando ali um tanto de coisa, justamente para se assegurar de que você não vai saber de coisas que ele não quer que você saiba, certo? E aí, tem várias coisas envolvidas aí, né? Não quer dizer só traição, mas tem várias outras coisas aí que podem estar acontecendo, que ele pode estar fazendo e que ele não quer que você descubra, tá? Então tem que ficar de olho mesmo, assim, até que ponto que é essa situação que você está vivendo hoje, certo?
Então, assim, não confunda. Presta bastante atenção para você não confundir esse excesso, né, de carinho ou de interesse por você, quando ele quer saber tudo da sua vida, tudo o que você faz, ele quer que você conta isso com detalhes, e às vezes ele fica colocando em dúvida o que você está falando, certo? Porque isso pode ser essa necessidade de controle e domínio sobre você. E aí, você precisa estar de olho mesmo e prestar bastante atenção na realidade aí do que você está vivendo. Colocar sentido mesmo no que é que ele está fazendo, para você entender o que está acontecendo de verdade, tá certo? Se a mulher fica presa, se ela não se sente à vontade para ir e vir aonde ela quiser, sem ter que ficar dando satisfação, gente, é um sinal de alerta. Um sinal de alerta forte, porque a gente tem que ter esse direito. Isso faz parte dos direitos humanos. As mulheres e os homens têm que ser livres para ir e vir aonde eles quiserem, certo? E essa necessidade dele em estar controlando, em ter, assim, essa certeza de onde é que a mulher está indo, ela realmente indica essa insegurança que eu já citei aqui agora há pouco, certo? E pode ser, gente, várias coisas nisso aí, mas especialmente que ele não quer que você descubra algo de errado, que ele considera errado que ele está fazendo. Não só necessariamente traição, tem muitas outras coisas, né, que ele pode estar fazendo e não quer que você saiba. E aí, para você entender um pouquinho melhor sobre essa questão, eu vou te contar uma história muito atual. Essa é uma história de uma amiga minha, que, assim, vários problemas no relacionamento, sabe? E ela quase se separou do marido agora, nas eleições, semana passada, né? Que aconteceu aí o primeiro turno. Por quê? Porque o marido dela não aceitava de forma nenhuma, absolutamente, ele não aceitava que ela tivesse uma opinião diferente da dele. Ou seja, ele ia votar em um candidato e ela em outro. E ele não queria aceitar isso de jeito nenhum. E isso quase virou uma separação, né? Então, assim, isso é uma questão de direitos. Todas as pessoas têm direito de fazer as suas escolhas, né? E aí, aqui, eu não estou nem falando de um nem de outro, mas cada pessoa tem o direito, tem o livre arbítrio que Deus deu para você fazer as suas escolhas. E ele queria manipular ela de qualquer forma. Usando a técnica que eu vou ensinar aqui hoje, ela conseguiu ter, assim, a firmeza de mostrar para ele que ela tem esse direito, que ela respeita a opinião dele e que ela espera que ele respeite a opinião dela, embora os dois não pensem igual, tá tudo bem, eles podem continuar juntos, mas eles têm que se respeitar e tudo certo, cada um votar em quem quiser. Não tem problema algum sobre isso, né? Só que ela demorou um pouco para conseguir, certo? A sorte é que ela já estava sendo ajudada antes, então, quando chegou o momento, ela conseguiu realizar a vontade dela, porque senão ela teria que realizar a vontade dele e não a dela, né? Na hora de votar. Esse é um tipo de manipulação que muitas mulheres podem estar sofrendo aí. Eu não sei se você também sofre isso, né? Leida, que bom que você está aqui. Aninha, sejam bem-vindas. Boa noite para vocês. Mas então, como eu estava falando, é isso, gente. O direito de ser livre, de escolher, você tem. E todas as pessoas têm. O seu marido também tem, né? Ele só não tem o direito de te obrigar a fazer determinadas coisas com as suas escolhas, certo? Mesmo que ele não esteja de acordo com algumas coisas, você tem o direito de fazer, certo? E vice-versa também acontece. Mesmo que você não esteja de acordo com tudo que ele quer, ele também tem o direito de fazer. Só que tem muitas mulheres sofrendo aí esse tipo de manipulação e não percebem que estão sendo manipuladas.
E aí é que mora o grande problema. Porque quando você está dentro de uma relação onde você é manipulada, você começa a se anular. E esse é o pior dos problemas, né? Porque sem consciência você passa a não ter vida própria. Porque você simplesmente obedece a ele, ele consegue te fazer agir de tal forma que você só faz as vontades dele. E isso vai ficando dentro de você, esse sentimento de não poder fazer o que você deseja, né? Porque muitas mulheres não têm coragem de enfrentar o marido no sentido de falar: olha, eu penso diferente de você. E elas não têm coragem de fazer isso porque elas têm medo da separação, medo do marido largar elas, sabe? E por que eu estou te contando isso? É porque se você está vivendo uma situação dessa, ou você já viveu, ou você já viu alguém que está passando por essa situação, você pode entender e ajudar essas pessoas. Porque é preciso mudar essa situação. Só que para mudar tem que ter consciência, tem que ter força, tem que saber por onde caminhar, o que fazer, né? Porque você tem direito de ser livre e agir sem pressão e sem ameaças. Porque a gente sabe, né? Eu convivo com muitas mulheres aí em relacionamentos que elas não têm direito de ser elas próprias. Elas precisam ser o que eles querem. Elas precisam aparecer para as pessoas como o marido quer. E ela fica ali escondida dentro dela própria, sofrendo e adoecendo, né, gente? Porque quando eu não sou eu mesma, eu adoeço. Lamentavelmente, é isso que acontece, né? Então, essa situação tem que ser modificada. E se você quer ter a força de fazer as coisas que você deseja, talvez você não tenha certeza se você está sendo manipulada ou não. Começa a observar como é que está a sua relação, até que ponto ele aceita as coisas que você faz, até que ponto que não, e começa a analisar isso. Porque você pode sim enlouquecer o seu marido na cama, fora da cama, tendo a sua opção de poder decidir as suas coisas. Tem coisas que vocês vão decidir juntos, mas tem coisas que, mesmo vocês pensando diferente, vocês podem estar juntos, sim, se houver respeito, né? Então, você tem que ter a sua opinião e a sua atitude. Agora, às vezes, não é fácil, principalmente quando a gente está num relacionamento de manipulação, certo? Então, eu quero te pedir para você que chegou há pouco, me ajudar a ajudar outras mulheres que estão sofrendo manipulação, tá? Eu conheço muitas, muitas. Então, me segue no YouTube, convida elas para seguirem também, ativa as notificações, porque a cada live a gente ensina uma série de técnicas, uma série de situações aqui que podem ajudar e melhorar a vida de milhares de mulheres, né? Talvez as pessoas não sabem o que fazer, e aí elas ficam ali, naquela relação, sofrendo, só por conta do parceiro, só fazendo o gosto dele, e ela não está se beneficiando de nada nessa relação, porque ela está só sentindo medo. Medo de ser abandonada, medo de não conseguir ninguém. São vários medos que às vezes impedem as mulheres de serem elas próprias. Mas se for um relacionamento onde ela não pode ser ela própria, esse relacionamento fica difícil de continuar, né? Então a gente tem que aprender a fazer escolhas e não é fácil. Eu não sei se você já ouviu falar no Freud, que é o pai da psicanálise, tem muitas coisas muito interessantes. E aí eu gosto sempre de trazer aqui um pouco da fala desses autores, desses pesquisadores que estão aqui contribuindo, né, com o mundo, com as coisas que eles escrevem, porque eles é que nos ajudam a seguir em frente com esses estudos e com essas pesquisas e com tantas coisas que eles nos ensinam, né? Então, o Freud escreveu o seguinte: a vida é bela, mas também pode ser muito cruel e difícil para algumas pessoas. Em algumas situações, por mais extremas e desesperadoras que possam parecer, devemos manter o pulso firme e o equilíbrio mental, pois esta é a melhor maneira de conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Gente, Freud escreveu isso. E olha só para você ver o quanto que isso é importante.
Porque nos momentos que a gente está em crise conjugal, às vezes a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, não é? E isso aqui são palavras do Freud. E eu falo que às vezes a gente sofre tanto que a gente chega num ponto que a gente parece que já fica dormente e começa a não ter mais ação, né? Muitas mulheres que eu convivo, às vezes elas chegam num processo de depressão tão forte, justamente porque estão numa crise conjugal e não sabem como sair dali, daquele buraco, daquele poço, daquele fundo que esse relacionamento acabou levando ela, né? Mas tudo acontece por decisões que a gente toma. E a gente só é manipulada quando a gente permite. E embora a gente não perceba, as coisas começam devagarzinho. Uma hora faz uma coisa, a gente aceita, outra hora faz outra, a gente aceita, e aí isso vai aumentando na intensidade e na quantidade de vezes que a gente é proibida, coibida de fazer alguma coisa na relação, né? E aí você deve estar aí, talvez pensando e sem saber o que fazer, e você pode estar me perguntando, mas como, né, que eu vou fazer para ele parar de me manipular? Gente, é muito difícil isso, tá? Não é fácil. Mas você pode. E a gente começa passo a passo. Você vai aprendendo a tirar essa força de dentro de você e a parar de ter medo de ficar sozinha, medo do abandono, porque esses são medos que você precisa pensar o seguinte: no seu relacionamento que você está hoje, será que você já não está sozinha? Entende? Às vezes você já está se sentindo sozinha, mas está com medo de perder esse relacionamento. E olha que eu não sou a favor de separação, quando tem solução, quando existe amor, né? Eu falo que eu sempre defendo essa relação, essa união, mas ela tem que fazer bem para as pessoas. E se ela não faz, é preciso buscar alguma coisa que possa ajudar nessa situação aí, né? Então, você tem que estar de olho. E você lembra que eu falei hoje no início? Você tem que estar de olho e perceber de verdade qual que é a realidade da sua situação. Porque só você pode dar essa, né, esse valor, essa consideração e entender o que está aí dentro. Porque ninguém que está de fora entende o que acontece no meu relacionamento, por exemplo. E no seu a mesma coisa. Porque as pessoas não veem nem 10% do que acontece na nossa relação ou no nosso casamento, né? Então, você tem que prestar atenção e verificar nisso, que é o que eu falei hoje, o tanto que ele exige de você é carinho, é preocupação, é amor, ou ele está querendo te controlar sua vida, o que você faz, te manipular, né? Porque, na verdade, é isso. O manipulador, ele não... Às vezes, ele não se deixa ser percebido como manipulador, mas, às vezes, ele é, e nem a gente percebe. Então, fica atenta com isso, porque quando você perceber se você está ou não num relacionamento de manipulação, talvez você precise de ajuda de um profissional especializado aí, né? E aos poucos você consegue sim começar a se posicionar de uma forma diferente, que é o que eu falo, colocar limites, né? A gente precisa entender que eu posso aceitar fazerem comigo aquilo até onde não me fere, até onde não me adoece. Então, eu preciso colocar limites. E na medida que eu vou colocando limites, as pessoas param de fazer aquilo que me faz mal. Enquanto eu não coloco, eu estou dando liberdade e espaço para que elas façam. Então, eu sei que se posicionar diferente não é fácil, mas existem técnicas. E eu vou te ensinar um pouco dessas técnicas aqui hoje. E quando você menos esperar, você vai conseguir.
O que você precisa é o seguinte: mesmo se você acha que você não consegue mudar, porque você tem medo de várias coisas, dele te largar, dele te magoar, de você sofrer, de ficar pior do que está, né? Você precisa acreditar que se você fizer do jeito certo, sim, você vai conseguir mudar a situação, tá? Porque eu tenho várias alunas, várias clientes, né? Eu não sou médica, eu não posso chamar de pacientes, mas eu tenho várias que, trabalhando passo a passo, elas conseguem se posicionar, certo? E não dá para manter esse tipo de situação numa relação. Se você continuar aceitando a manipulação, se você está num relacionamento onde ele te manipula, essa manipulação dele sobre você vai deixar você doente emocionalmente. E é aí que mora a grande questão. A gente não pode estar numa relação que nos adoece, mas a gente, se a gente ama, a gente pode aprender o jeito de lidar com esse manipulador e continuar junto com ele, mostrando até onde ele pode ir, até onde eu aceito ele fazer determinadas coisas ou não, porque eu coloco o limite, certo? É você quem coloca o seu limite, para que ele faça ou não aquilo que te machuca, que te magoa, que te adoece, certo? Então, é preciso aprender mais sobre essas questões mesmo, né? O que acontece com os manipuladores é que eles fazem as esposas, eles invertem a situação, eles são mestres em fazer isso, certo? Porque eles são capazes de inverter a situação quando acontece algum problema que ele provocou uma situação, ele é tão inteligente que ele sabe manipular a situação a favor dele e fazer com que a mulher se sinta a culpada por aquilo que está acontecendo. É algo que às vezes é imperceptível, mas que se você for parar para pensar nas coisas que já aconteceram aí no seu relacionamento, que te deixou triste, chorando, magoada, sem vontade de sair de casa, sabe? Começa a pensar nas coisas que aconteceram e se isso não aconteceu com você, né? Porque isso acontece porque as esposas, elas acabam fazendo o que eles querem para evitar briga, para evitar discussão, para evitar mal-estar, por medo de perder o marido, por medo de ter que separar, né? Muitas mulheres acabam realmente aceitando e fazendo tudo do jeito que eles querem, certo? Mesmo ultrapassando os limites, né, delas. E até que ponto que isso é bom? Você vai ficar sofrendo, se reprimindo, não podendo ser você mesma para agradar esse homem que não te respeita? Ele precisa te respeitar. Mas para isso você precisa impor os limites. E mais uma vez eu quero te pedir para me ajudar a ajudar outras mulheres que estão passando por essa situação e outras, mandando para elas aqui o aviãozinho para quem está no Instagram, para assistirem aqui com a gente, ou então encaminhando o link do YouTube. Você, se não me segue no YouTube, começa a me seguir, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver um conteúdo novo, para você ir aprendendo aí um monte de coisas que, como terapeuta em relacionamentos, eu ensino, que são várias técnicas, né? Cada dia a gente fala sobre um assunto. E se você quiser sugerir, pode mandar para mim no direct que eu vou programar para falar sobre as coisas aí que vocês precisam, tá? Esse é o meu objetivo, certo? Então é o seguinte, presta atenção. Você precisa aprender isso que eu vou te falar e começar a fazer isso a partir de hoje. Você tem o direito de ter prioridades, certo? Você tem o direito de ser respeitada, e a manipulação é falta de respeito. Você tem o direito de expressar os seus sentimentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Porque, infelizmente, tem muitos homens que aprenderam desde criança, por causa dessa cultura péssima, que é menina não chora, homem não chora, né?
E aí eles aprendem que não pode chorar, e aí eles querem que a mulher não chore. E eles às vezes falam para não chorar, porque eles aprenderam assim. Mas a gente não precisa agir assim, certo? A gente tem que ter personalidade e a gente tem direito a ter sentimentos, sabe? As suas vontades, as suas opiniões, elas têm que ser expressadas. Ele goste ou não, as pessoas gostem ou não. Você tem o direito. E não tem problema se as pessoas não gostam. Não é preciso que todo mundo goste de tudo que você pensa, que você quer, que você deseja, que você sonha, que você acredita. Não precisa. O que importa é o que você acredita, certo? Então, são muitas questões, seus pontos de vista em relação a tudo. Hoje, mais cedo, eu falei sobre a questão política, né, que a gente está vivendo aí, de uma amiga minha que quase se separou por questões políticas, só por questões de votos. Gente, não dá, a gente precisa ter respeito, né? E essa coisa de que antigamente o marido falava em quem vamos votar, não existe isso mais. Então, assim, essa é a minha opinião. Desculpa se você pensa diferente, mas eu penso assim. A gente pode ter opiniões diferentes, escolher coisas diferentes, e está tudo certo, porque nós temos esse direito, né? Então, você precisa se proteger dessas ameaças. Essas ameaças de manipulação, por exemplo, elas podem ser físicas, elas podem ser morais, elas podem ser emocionais, né? Porque as pessoas que são manipuladoras, elas usam de todo esse arcabouço de coisas aqui que podem, para isso, ajudar no processo de manipulação das esposas, né? E aí você precisa estar atenta com isso. Até que ponto você está cedendo? Até que ponto você está colocando os seus limites onde eles devem estar? Até que ponto você vai aceitar coisas que você não gosta, que te fazem mal, só para agradar os outros? E isso não é só com o marido, não, gente. A gente tem pessoas que abusam, que manipulam a gente. Filhos, amigos, pais, vizinhos, patrões, tem de tudo. Tem manipulação de todas as formas, né? Então, você precisa se proteger disso, porque você precisa disso para construir a sua felicidade do seu jeito. Senão você não constrói, você nunca vai ser feliz fazendo só o que os outros gostam, tá certo? O segundo ponto é o seguinte: muitas pessoas têm o hábito, e isso aqui não tem a ver com gênero, não, sabe? Elas têm o hábito de brincar com as fraquezas das outras pessoas. Então, é o seguinte: se você se sente humilhada com esse tipo de brincadeira, com esse tipo de situação, que a pessoa fala como se fosse uma brincadeira, mas isso te deixa sentida, te deixa chateada, te deixa envergonhada às vezes, né? Às vezes isso pode te fazer sentir incapaz, te fazer sentir, sei lá, culpada por isso estar acontecendo, achar que você não dá conta de fazer determinadas coisas, que você não é capaz, e por isso ou o seu marido, ou o seu parceiro, ou outras pessoas estão te julgando e te colocando contra a parede, na frente de outras pessoas, e você está se sentindo ridicularizada, sabe? Isso é um tipo de manipulação também, né? E o que acontece é que é o seguinte: você precisa, de novo, colocar os seus limites. E quando você não gosta de algo que acontece, talvez você não precisa falar nada na hora, dependendo do seu estado emocional naquele momento. Mas você não precisa obedecer às ordens dele. Eu falei outro dia sobre a questão de ordens, de mandar, mulher mandar no marido, marido mandar na mulher, não existe isso. A gente mal manda nos filhos, quando eles são pequenos. Então, não existe isso, né? Essa época já passou, já ficou lá atrás, em outro século para trás, né? Então, quem dá ordens é quem é dono. Ninguém é dono de ninguém, né? Eu não sou dona do meu marido. Ele não é meu dono. A gente escolheu estar juntos, mas a gente não precisa mandar um no outro. A gente precisa, ao contrário, se respeitar, tá? O terceiro ponto é o seguinte: para você perceber
perceber como é que está a cabecinha dele. Faz algumas perguntas para ele que são importantes para ver se ele tem um pouco de autocrítica. Se ele está prestando atenção naquilo que ele está fazendo, porque você está. Então, quando ele fizer alguma coisa que você está mais ou menos assim de acordo, você pode falar com ele. Você acha que isso é justo comigo? Porque às vezes está te pedindo ou te mandando fazer alguma coisa que você não acha que você tem que fazer. Então, esse é um tipo de pergunta que você pode fazer. Isso é um colocar limite, é um fazer ele pensar sobre o que ele está falando e sobre o que ele quer, né? Quando a gente está falando de opiniões, você pode perguntar para ele se ele fala alguma coisa e você fala, eu não concordo, e ele fica bravo. Você pode falar com ele, eu posso ter a minha própria opinião a respeito desse assunto? Ele vai pensar. A gente tem que fazer ele pensar, ele entender que você está enxergando o que ele está fazendo e que você não está de acordo com isso, né? Você precisa mostrar realmente. Quando você faz esse tipo de pergunta, você faz ele analisar sobre aquilo que ele pediu para você fazer, o que ele mandou você fazer, né? Porque tem gente que não pede, tem gente que manda. E aí, é como eu falei e repito, ninguém manda em ninguém. Todo mundo tem livre-arbítrio, né? O quarto ponto é o seguinte: se você estiver se sentindo pressionada por ele, porque a gente está falando hoje mais exclusivamente do relacionamento, né? Olha, a primeira coisa é ter calma. Você tem que ter calma para responder as coisas que ele faz, que ele pergunta, que ele fala, certo? Porque o que que acontece? A pessoa que é manipuladora, ela se beneficia com a sua ansiedade de ter que responder depressa. Porque quanto mais rápido você responde, mais ela consegue te manipular. Porque você não pensou direito e ela tem, na cabeça dela, ela tem essa condição e ela tem um monte de argumentos para te colocar em xeque-mate. Então, quanto mais rápido, é pior para você. E você não precisa tomar decisões rápidas se você não tiver certeza ou consciência de que aquilo realmente é o melhor. Se você tiver numa relação de manipulação dele para você, você precisa pedir para ele um tempo. Você pode simplesmente falar com ele o seguinte: eu vou pensar, e não responde na hora. Isso é o suficiente para você pôr limite nele, tá? Porque às vezes ele está te coagindo a responder e a decidir alguma coisa que você não está pronta para decidir. Você não tem que estar pronta. Você tem que pensar que não é ele que manda. Vocês se complementam, mas ele não tem o direito de fazer isso com você, porque se você quer um tempo, você tem direito de ter o tempo para responder, certo? E o quinto ponto é o seguinte: tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de falar não. E eu sou uma dessas pessoas. Eu trabalhei muito para eu conseguir, às vezes, mesmo podendo fazer determinadas coisas, falar não. Agora eu não posso. Às vezes, mesmo que eu pudesse. Porque tem pessoas que abusam da boa vontade da gente. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso acontece muito. Com todas as pessoas, não é comigo, não é com você, com um monte de outras pessoas, né? Então, quando você for clara com o seu não, quando a pessoa ou ele te pedir alguma coisa ou te ordenar alguma coisa, e você falar claramente: agora eu não posso, agora eu não estou afim. Se você for clara, aí você consegue manter a sua opinião. Mas, se você tiver um pouquinho assim de dúvida, ele já consegue te manipular para você fazer o que você não queria fazer, certo? Então, é importante começar a olhar para você. Qual é o seu sentimento? O que você realmente quer? O que você acha que ele está fazendo com você que pode ajudar ou prejudicar? Porque o que te prejudica é o mais importante. Nessa hora, você precisa falar: agora não. Eu não posso. Às vezes, se você pode,
Você arruma uma coisa para fazer na hora e fala que agora você não pode, para não se prejudicar, porque a gente não pode se prejudicar por causa dessas questões. O outro está aproveitando, né, da nossa bondade, talvez, da nossa falta de força para falar um não, né? Você tem o direito de escolher, lembre-se disso sempre. Você escolhe o que você quer. Está nas suas mãos. Então, você não pode culpar o outro pelo que você fez, porque a decisão é sua de fazer ou não. E tem muita gente que fala que a culpa do fulano deu estar assim, culpa é do ciclano, o ciclano fez isso. Não. Se ele fez, é porque você permitiu. Então, se ele está te manipulando, é porque você está permitindo. Não permita. Tá certo? E o item 6 é se defenda. Se defender como, gente? Se defender das ofensas, das ironias. Sabe que aquelas pessoas, às vezes numa roda de amigos, ou o próprio marido, começa a falar coisas que te ofendem, e às vezes podem ser coisas bobas, mas que você fica ofendida. Você precisa aprender a se defender disso, sabe? Porque isso deixa a gente sem força, sem ação, sem energia. Isso rouba a energia da gente. Nesse momento, parece que é como se a gente murchasse. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu já senti isso, né? Então, é importante você se defender dos seus direitos mesmo, sabe? Defeito todo mundo tem, né? E não é ele nem você que não tem. Então, ninguém tem o direito de acusar o outro de não conseguir ou de não fazer muito bem determinadas coisas. Porque cada pessoa tem habilidade para certas coisas, né? E a gente tem que respeitar isso. A gente tem é que valorizar o que é bom e não valorizar o que é ruim, certo? Deixar a esposa em situação difícil na frente de outras pessoas, ninguém merece. E os manipuladores, eles fazem isso, sabe para quê? Para assustar. Para assustar a mulher, para causar sofrimento. Eles fazem isso intencionalmente, tá? Então presta atenção no que você está vivendo, porque cabe a você colocar aí os devidos limites. Se você não coloca limite, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. E você sofrendo cada vez mais, né? Num relacionamento que pode terminar mal, mas se você colocar os seus limites na hora certa, com clareza, esse relacionamento pode ficar bom. Porque deve existir amor nessa relação. Só que quando existe amor e falta de respeito, a pessoa que está sendo desrespeitada, ela vai morrendo por dentro. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Então, se defenda. Não aceite as ofensas, as críticas. Não aceite te desvalorizar, mesmo que não tenha ninguém por perto. Certo? E é simples. É simples assim. Eu não concordo com isso que você está falando. Ponto. Por isso eu vou sair de perto. Isso você pode falar. Isso não ofende. Isso é mostrar que você tem seus limites e que você não vai aceitar. Tá certo? E na maioria das vezes, quando a esposa começa a se defender, sabe, a lutar pelos seus direitos, pelas suas vontades, né? O que acontece com o manipulador? Ele sai de perto. Ele perde a graça. Então, é assim que você lida com pessoas que manipulam. Pode ser o seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu vizinho, seu patrão, eu não sei. Eu só sei que coloque os seus limites, certo? E se você quer aprender mais sobre isso, me segue no YouTube, porque a gente tem terça e quinta, às 19h19, as nossas lives, né? Tudo sobre relacionamentos. E todos os dias a gente posta, eu e a minha equipe, vídeos menores, né? Todos os dias, de segunda a domingo, sai um vídeo novo, certo? Então, é só ficar atenta, porque você vai costurando aí as técnicas que eu vou ensinando, para você conseguir aí
enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que seu casamento esteja difícil ou que ele esteja quase acabando, tá certo? E olha, para você gravar hoje, analisa a sua relação, certo? Analisa direitinho como é que é o relacionamento entre vocês, tá? E responde mentalmente a essas perguntas que eu vou te fazer agora, tá? Primeira coisa, ele demonstra respeito por mim? Essa é a pergunta que você vai fazer para você mesmo. Ele tem te demonstrado o respeito por você? A segunda pergunta é, você se fazendo essa pergunta, nossa relação é equilibrada ou só ele que tem benefícios? Existem benefícios para você? Ou ele é tão egocêntrico que tudo tem que ser do jeito dele? Se faça essa pergunta, descubra a resposta. É o seguinte, gente, tem certas coisas que quando a gente para pensar, às vezes clareia as coisas na nossa mente, né? Então, a gente precisa, às vezes, parar para pensar, parar para refletir, analisar como é que está o dia a dia dessa relação. Nós estamos realmente nos relacionando de uma forma que eu quero? Isso está sendo bom para mim e para ele? Porque não pode ser nem só bom para você e nem só bom para ele, porque senão não é uma relação, não é um casal, é uma pessoa que está bem, né? É importante demais, certo? Pensa aí mais uma. Nossa relação me impede de ter uma relação boa comigo mesma? A sua relação aí, como que é? Você é livre para se cuidar, para ser feliz, para fazer o que você quer, para ir aonde você quer, ir e voltar quando, como e onde você quiser? É assim que funciona aí? Porque as respostas para essas perguntas, elas vão te ajudar bastante a entender se o seu problema está nele ou em você. Porque pode ser que talvez você seja manipuladora. E aí é preciso você pensar, certo? Mas se for ele, você vai refletir sobre isso também e começar a pensar em colocar os seus limites, certo? Porque talvez você pode precisar de ajuda de um profissional para você conseguir sair dessa situação, tanto de manipulador quanto de manipulada. Tem que ver de qual lado você está, né? Então, pensa nisso, reflete, se responde essas perguntas e eu te vejo na terça-feira, às 19h19, tá bom? Se quiser mandar pergunta sobre esse assunto de hoje, no direct lá, no privado, pode mandar que eu vou te ajudar, tá bom? Beijo grande, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Paz e bem para todos vocês. Beijo grande.